Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa última semana de conteúdo e atividades, a semana 3, que é composta por duas videoaulas. Nessa primeira videoaula eu vou comentar um pouquinho sobre aplicativos para administração de perfis de usuários. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a ferramenta, Active Directory, que permite fazer esse controle de perfis de usuários, que vai ficar mais claro depois do conceito sobre perfis. Tá bom? Então a gente tem essas duas videoaulas, tem a semana 3 de conteúdos e atividades, e logo depois da semana 3 a gente tem a recuperação. Lembrando que a recuperação, o aluno para fazer a recuperação tem que ter uma nota entre 30 e 59 pontos. Bom, então aqui eu vou comentar um pouquinho sobre a finalização da disciplina, alguns conceitos que podem não ter ficado claro, tá? Depois a gente vai falar sobre a administração de perfis de usuários. Então, nesse momento, eu peço que vocês tentem refletir aí sobre o que seria esse perfil de usuário. Em uma determinada organização, teria mais de um perfil de usuário? Como assim? Então, tem usuário que tem acesso a todo o sistema da organização, tem usuário que tem menos privilégios. Então, a gente pensar um pouquinho sobre cada tipo de usuário, cada perfil de usuário. Tá? E como que a gente faz esse gerenciamento de usuários e esse controle de acesso? Então aí no final disso, eu vou falar um pouquinho dessa ferramenta aqui, Active Directory, que ela está totalmente ligada à questão de controlar cada tipo de usuário, cada perfil de usuário, o que ele pode acessar, o que ele pode fazer e o que ele está proibido de fazer. Bom, pessoal, então, o que pode ter ficado confuso aí durante a disciplina, tá? E para deixar bem claro para vocês. Então, alguns conceitos aí, ó, por exemplo, essa disciplina tem o nome Softwares Utilitários, mas vocês podem ter confundido com a disciplina que vocês terminaram tem pouco tempo, né, que chama Programas Aplicativos. Então, qual que é a diferença entre softwares utilitários e programas aplicativos? Softwares utilitários, eles são úteis para o computador. Tá? Bom, o computador funciona sem ele, tá? Mas ele torna o computador em um estado de funcionamento melhor. Tá? Então, por exemplo, um antivírus vai deixar o computador mais seguro. Tá? Um desfragmentador de disco vai deixar o computador mais rápido. Então, softwares utilitários são úteis para o computador. Já programas aplicativos, que vocês viram na outra disciplina, tem como foco o usuário. Então, por exemplo, editores de texto, planilhas eletrônicas. Isso não é útil para o computador, isso é útil para o usuário, tá? Para trabalhos relacionados ao usuário e não ao computador. Tá? Uma planilha eletrônica ou um editor de texto não vai acrescentar nada para o computador. Não vai fazer ele ficar mais rápido, tá bom? Não vai deixar ele mais seguro. Então, essa é a ideia, a diferença entre softwares utilitários e programas aplicativos. Uma outra coisa que tenho que deixar claro nessa última semana da disciplina é em relação à instalação de softwares utilitários. Então, vocês perceberam que eu coloquei links, materiais adicionais, sobre como instalar alguns dos softwares utilitários. Tá? O foco da disciplina não é ensinar a instalação, e sim mostrar para que cada um dos softwares utilitários serve. Porém, se o aluno quiser instalar os softwares utilitários, eu coloquei essa referência, esse material adicional, para que o aluno consiga instalar em seu computador. Lembrando que cada sistema operacional tem sua particularidade, então, por isso o foco não foi na instalação de softwares utilitários, e sim mostrar para que cada software utilitário serve. Ok? Então, continuando a aula aí, vamos falar então agora sobre a administração de perfis de usuários. Vamos falar agora da nossa videoaula, do tema da nossa videoaula, que é a administração de perfis de usuários. Então, no primeiro momento, eu faço uma contextualização aqui, ó, e já coloco uma pergunta para vocês aí, ó. Como dar acesso necessário a inúmeros funcionários sem comprometer a segurança das informações corporativas? Aqui a gente está pensando no contexto empresarial, numa empresa com vários funcionários, vários colaboradores e assim por diante. Então, assim, eu vou ter vários tipos de funcionários, ou tipos de usuários diferentes, e cada um deles tem um tipo de acesso diferente. Tá?
Só que eu não posso comprometer a segurança das informações corporativas. Ou seja, eu tenho que conseguir oferecer os recursos computacionais que cada funcionário ou colaborador tem direito, tá? Mas não posso infringir de forma que eles consigam acessar as minhas informações valiosas. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer isso manualmente? Tem alguma ferramenta para me ajudar? Tá? Então, esse é o principal contexto da aula de hoje. E aqui eu coloco o que tem acontecido, o que tem atrapalhado nesse controle de usuários, nesse controle de acesso. Os cyberataques, que são os ataques dos hackers para sistemas de informações, né, na busca de violar dados, roubar dados e assim por diante. A questão da privacidade, né, porque acaba que você vai ter informações de vários usuários, né, informações até mesmo confidenciais que outros usuários não podem ter acesso. E a questão da proteção de dados, que é um assunto aí que está bem na moda, né? Foi instalada aí uma Lei Geral da Proteção de Dados, em 2018, mas ela começou a valer mesmo em 2020, tá? E essa lei geral aí, o que ela fala? Ela fala que as empresas elas têm que conseguir manter os dados de funcionários, de usuários, de clientes, da forma mais segura possível. E tudo tem que ser justificado. Então, assim, se tal empresa tem meu endereço residencial, ela tem que justificar porque tem aquele endereço residencial e não pode outros usuários, outros clientes terem acesso a esses dados, tá? Uma coisa bem interessante dessa lei aqui, ela fala o seguinte: não, ela não deve ser possível transmitir, né, passar informações minhas que consigam me identificar. Então, por exemplo, meu nome completo, meu e-mail, até mesmo meu endereço IP, ou até mesmo meu apelido. A partir do meu apelido, se consegue me identificar, isso ela não deve transmitir esses dados para mais ninguém, tá? Então, com essa lei geral da proteção de dados, ficou ainda mais difícil fazer esse controle de usuários, tá bom? Controle no acesso de usuários. Bom, então a definição, né? Aqui a contextualização, né? Da onde que vem esse assunto e aqui um pouquinho da introdução. Então, o que é o gerenciamento de usuários? Ele consiste na tarefa do pessoal da TI em realizar o controle e a verificação de usuários, bem como seu grupo e permissões de acesso, tá? O controle aqui, ó, é uma parte bem interessante. A gente pensa um pouquinho até na parte de auditoria, tá? Por quê? Quando a gente fala controle, quer dizer o quê? A gente vai estar controlando tudo que o usuário está acessando no sistema. Então ele pode acessar o sistema, tá? Ele pode estar dentro do sistema, só que eu tenho que ter alguma forma de monitorar ele, monitorar tudo que ele está fazendo no sistema. Por que isso? Porque lá no futuro, se acontecer alguma coisa errada, eu consigo saber qual usuário que fez aquela coisa errada, ok? Então tem essa parte de controle, tem a parte de verificação de usuários para ver se é um usuário válido, né, que ele pode acessar o sistema. Verificar qual é o grupo de usuários. Então nesse contexto aqui do grupo de usuários, vamos supor uma escola, né? Então uma escola lá tem um sistema completo lá da escola e aí eu tenho vários grupos. Eu tenho um grupo de alunos, de usuários do tipo alunos, que eles têm eles podem acessar algumas partes específicas do sistema, assim como tem um outro grupo de professores que podem acessar outras partes. Aí tem um administrador do sistema que vai poder acessar o sistema como um todo, tá bom? Então isso vem relacionado ao grupo de cada usuário e também as permissões de acesso, ou seja, o que o usuário pode acessar e o que ele não pode acessar, tá bom? Essas permissões de acesso, então, são relacionadas aos sistemas, né, partes dos sistemas que eles podem usar, aplicativos, dispositivos, sistema de armazenamento, redes, etc. Então, a gente pensa nessa permissão de acesso como um todo no meu sistema.
Pessoal, então esse controle de acesso é dividido em três etapas: autenticação, autorização e auditoria. Então, como eu sempre faço com vocês, né, pelo nome que está aqui em cada uma das etapas, tentem aí definir o que seria cada uma dessas três etapas, tá bom? Bom, vamos falar então sobre cada uma delas. Autenticação. Essa aqui é uma das opções de autenticação, tá bom, pessoal? Mas vamos lá. O usuário poderá configurar essa autenticação como uma checagem de duas etapas. Como assim uma checagem de duas etapas? Coloquei como exemplo aqui senha mais código. Alguns sites aí, até sites de bancos e tudo, quando você vai se autenticar naquele sistema, a checagem, se você é um usuário válido, né, é feita em duas etapas. Então, primeiro você coloca a senha para acessar aquele sistema, tá? E aí depois eles mandam um código para o seu celular. E aí você, com aquele código do celular, você consegue entrar no sistema. Então, por isso que são duas etapas. A primeira etapa é você colocar a sua senha e a segunda etapa é, a partir do código que foi enviado para o seu celular, você coloca aquele código no sistema. Agora, outra pergunta para vocês. Vocês sabem por que é feito isso daqui? Isso daqui é feito, pessoal, porque nós erramos muito como criadores de senha, tá? Então, assim, tem até uma pesquisa que fala que acho que jovens de 18 a 30 anos, mais ou menos, nessa faixa, tá? 80% deles colocam senhas repetidas. Como assim senhas repetidas? Vou colocar um exemplo que eu já fiz, né? E eu acho que muitos de vocês podem ser que façam também. Então, eu tenho a senha do meu e-mail, tranquilo, né? E aí eu vou fazer uma compra em alguma loja virtual ali, tá? E aí nessa compra eu tenho que fazer o cadastro meu. Aí nesse cadastro eu tenho que colocar o meu e-mail, eu tenho que criar uma senha para aquele cadastro, para que sempre que eu vá acessar aquela loja virtual, eu consiga, né, me logar. O que que eu faço? Eu coloco a mesma senha do meu e-mail. Então, no momento que eu fiz o cadastro naquela loja virtual, ela já tem o meu e-mail e já tem a minha senha, porque as senhas são repetidas, tá? Então, reflitam aí se vocês fazem isso, se já fizeram isso, e aí pensem, tá? Em como solucionar isso. Mas é até uma questão do questionário, tá? Eu até pensei aqui em colocar essa questão no questionário aí, pessoal. Porque qual que seria uma abordagem? Criar uma senha diferente para cada cadastro seu, tá? Então você teria mais ou menos aí umas 150 senhas. Mas aí aonde que você vai salvar essas senhas? Ah, pessoal, eu vou salvar num editor de texto e aí eu criptografo aquele arquivo. Tá bom, então você vai criptografar, vai ter uma nova senha. E essa nova senha você vai guardar onde? Ah, não, vou deixar aquele arquivo no meu computador. Beleza, e se você perde o computador? Então, são várias questões aí se pensar, tá bom, pessoal? Só para vocês entenderem, né, essa questão da checagem de duas etapas. Então, o controle de acesso, a primeira etapa é a autenticação. Verificar se o usuário é permitido acessar o sistema. Depois que você faz a autenticação, vem a autorização, tá? Então, a palavra já diz muita coisa aqui, ó. Autorizar. Então, o que que o usuário vai ser autorizado a fazer no sistema? Quais são as permissões dele, tá bom? Então, elencar o que cada usuário tem permissão para acessar e realizar no sistema. E a auditoria, que eu acho bem importante, já comentei logo no começo, tá? Coleta em tempo real dos históricos de uso dos recursos tecnológicos de cada usuário. Históricos usados para possíveis verificações futuras. Então, tudo que o usuário está fazendo, independente do tipo de usuário, tá? Ele está sendo monitorado. Então, está sendo armazenado o histórico de uso de cada um desses usuários em relação a todos os recursos tecnológicos que ele está usando, tá bom? Por isso que chama auditoria, né? Auditoria tem esse nome exatamente por isso. Bom, passar nessas três etapas do controle de acesso, vem uma outra parte importante, né? Que é
a questão da política de segurança e controle. Eu tenho que definir essa política de segurança e controle junto aos meus usuários. Os usuários podem ser internos à empresa ou externos, podem ser os colaboradores da empresa também. Outra pergunta para vocês aí, ó. O que que seria essa política de segurança? O que que vocês acham? Bom, a política de segurança, né, ou a política de controle de acesso, ela tem três, vamos colocar aí, três diretrizes. A primeira, que é delimitar os níveis de acesso. Coloquei aqui uma explicação mais informal, tá? O que que seria esse delimitar os níveis de acesso? Mínimo possível de autorização. Então, nessa política, você vai fazer assim, você vai pensar, bom, é melhor eu restringir muito, ou seja, é melhor deixar o usuário com o mínimo possível de permissões, tá? E ele ficar me pedindo, olha, eu não estou conseguindo acessar isso porque você me bloqueou, você me proibiu, do que eu já liberar um nível de acesso muito elevado e ele acabar tendo acesso a informações confidenciais, a informações que não pertencem àquele usuário específico, que ele não pode acessar, tá bom? Então, por isso que tem essa definição informal aí. Próximo aí, exigir senhas seguras. Não adianta nada a gente fazer o controle de acesso aqui de usuário e aí um colaborador, por exemplo, colocar, ele chama João e colocar a senha dele João 234. Então não adianta nada, tá? É até uma outra questão importante, né? Sempre senhas com números, letras, caracteres, tá bom? E a outra é realizar treinamentos. Então você treinar os usuários internos e externos em relação a essa política aqui, tá? De senhas seguras e assim por diante. E para fechar, pessoal, nossa aula, eu vou falar da ferramenta, então, que é essa aqui, Active Directory, que é uma ferramenta utilizada para o gerenciamento de usuários de rede. Então, aqui a gente tem, coloquei duas videoaulas, tá? Essa primeira é mais curta, ela ensina um pouquinho aí sobre como criar usuários, né? E essa segunda é um pouco mais longa, porém ela é mais completa, tá bom? E aí aqui eu tenho várias funcionalidades nessa ferramenta aqui. Uma delas é onde você pode definir o que o usuário pode fazer e o que o usuário não pode fazer, né? Então, são as permissões de acesso. Você pode criar grupos também de acesso. Você pode definir que o usuário pode remover senhas, pode trocar senha de usuário e assim por diante, tá? Então são duas videoaulas aí que explicam um pouquinho da ferramenta, tá? E aí é bem tranquilo aí para vocês utilizarem. Aqui são as nossas referências. Então, bons estudos, pessoal, e até mais.